A ideia da LGPD não é mudar a sua empresa como que você vai fazer uso ou não de dados relevantes para um contrato, para uma prestação de serviço, mas sim o que você faz depois que esse contrato termina. Dia 1º está chegando e cada vez mais as empresas estão desesperadas para se adequarem à nova legislação de proteção de dados, a famosa LGPD. Mas o que é de fato essa legislação? Quais são os impactos? O que devemos realmente se preocupar? Esse assunto ele é muito relevante para todo e qualquer empresário. E a ideia aqui é de forma simples, desmistificar um pouco sobre esse assunto. Eu sou o Carlos Pires e aqui a gente fala de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. A ideia da lei é criar de forma simples conceitos, falar o que é um dado comum, o que é um dado público, o que é um dado particular, o que é um dado particular sensível, como raça, etnia, questões religiosas, o que é um dado de criança e adolescente e como que esses dados podem ser utilizados a partir de um contrato. Na contabilidade é muito simples ver algumas questões como essa. Quantas informações sensíveis você tem de clientes dentro da sua base contador? Ou dentro do RH da sua empresa, do DP da sua empresa? Tem dados dos filhos dos funcionários do seu cliente? Tem dados dos filhos dos funcionários da empresa? São crianças e adolescentes? Quais são esses dados? Você tem dados ali relacionados à questão de dependente, à questão do cartão de vacinação. Você tem N informações. Mas na realidade, a ideia no geral é garantir que você só use os dados, não importa quais sejam, seja um dado de um cartão de crédito, seja um dado de idade, de poder aquisitivo, seja o que for. Você deve usar os dados de forma clara, dentro daquilo que você especificou num contrato. E o mais importante, ciclo de vida dos dados. A partir do momento que você usou o dado e não tem mais relevância para você, por que você não deleta ele? Por que você não elimina esses dados? Basicamente, você coleta um dado, armazena, trata, utiliza, verifica se vai ter necessidade novamente e elimina esse dado. Então existe um ciclo de vida dos dados. Porém, as empresas entendem que os dados são ouro, são petróleo, são a riqueza dos tempos modernos. E sim, são. Porém, a partir do momento que você já utilizou esse dado não é simplesmente da empresa. Esse dado é daquela pessoa que você tem uma relação contratual. E esta relação contratual deve prever como que você vai fazer a utilização desses dados. E não simplesmente armazená-los de forma indiscriminada. Essa é a ideia principal de mudança da lei. Ela vai trazer conceitos claros do que é armazenamento, do que é tratamento de dados, do que é tipos de dados específicos e questões claras sobre o ciclo de vida dos dados em relação ao contrato. A ideia da legislação é que você tenha contratos, ou pelo menos você como usuário ou como empresa saiba e tenha um direcionamento de como criar um contrato que de fato vai te dar respaldo para utilizar esses dados da forma correta. Além do tratamento de dados, uma parte muito relevante na questão da LGPD é a fiscalização. A fiscalização fala sobre a questão de registro de tratamento de dados. E aí você tem basicamente duas possibilidades. O famoso inventário de dados, que é você inventariar todos os dados que tem na sua empresa, e isso é todos mesmo. Imagina todo lugar na sua empresa que tem o CNPJ de um fornecedor ou de um cliente seu. Imagine todos os lugares na sua empresa que tem um dado sobre um funcionário, sobre uma pessoa física. Endereço, CNPJ, renda, CNPJ não, né? CPF, qualquer lugar. Você tem que ter isso inventariado para você conseguir comprovar qual a base legal para você estar utilizando aquele dado naquele ponto. Exemplo, quando eu falei aqui sobre departamento pessoal. Por que você tem dados no departamento pessoal? Porque você está seguindo a legislação da consolidação das leis trabalhistas. Quando você tem um dado de uma criança ou um adolescente. Quando você tem um dado contratual com um terceiro, qual é a base? É o Código Civil? É a base do direito comercial? Então, a ideia é, você teria que mapear e inventariar o dado, onde ele é armazenado, quem tem acesso, como ele é tratado e a base legal. Porque se alguém entrar na sua empresa e te perguntar cadê a sua adequação à LGPD, você tem aqui o seu inventário de dados. Isso é uma forma mais simples. Isso é uma forma que você utiliza uma consultoria para realizar. No caso, escolhe a resultado caso você precise. Outro é você trabalhar de forma automatizada, contratando softwares. Se você não sabe qual software, também contrata para o resultado que a gente resolve para você.
Mas a ideia, brincadeiras à parte, é que você tenha uma estrutura inventariada de dados, ou seja, você sabe exatamente que dado você tem dentro da sua empresa, onde ele está e por que ele está sendo utilizado. E a outra é você ter um software que vasculha tanto as suas bases de dados, aí você teria que conectar dentro dos seus servidores, dentro do banco de dados, quanto vasculha também arquivos em geral da sua empresa e texto dentro desses arquivos, para que ele possa identificar locais que existem dados, sejam sensíveis ou sejam dados privados das pessoas. Mas a partir daí, você também vai ter que ter um estudo sobre uma base legal, por que esses dados estão em cada um desses departamentos. Quando eu faço um projeto de LGPD, quando a gente começa a fazer estudos desse tipo, o que a gente trabalha? A gente faz uma análise, primeiro, da cadeia de valor da empresa, para a gente entender quais são os departamentos que existem ali dentro. Depois dessa cadeia de valor, entendendo os departamentos e o fluxo de informação, a gente vai para uma análise específica de cada área e tentar entender aonde existem dados específicos. Pela cadeia de valor, você sabe, um contrato começa aqui, passa por esse departamento, tem esse departamento de suporte, essa informação sobe para o nível estratégico da empresa, então você tem uma visão geral. Com essa visão geral, você consegue identificar departamentos e fazendo um fluxo geral da informação, e onde tem informação sensível. A partir dali, você começa a inventariar parte dessa informação, não necessariamente no detalhe, mas você consegue inventariar o tipo de informação e a base legal para essa informação estar disponível naquele ponto. A partir disso, a gente trabalha o quê? O fluxo da informação e o fluxo do processo que usa essa informação, para saber em que momento ela é tratada, que momento ela é utilizada e que momento ela pode ser eliminada. Porque basicamente é isso que a lei pede. A lei pede que você proteja os dados do seu cliente, aí tem uma questão de proteção de segurança, aí a gente está falando mais de segurança de invasão e outras questões do tipo, que a LGPD também, ela não exige que você tenha, mas ela te responsabiliza, então é sempre bom ter para proteger os dados do seu cliente. E a partir desse ponto, você tem dados protegidos dentro de uma estrutura onde somente quando o dado de fato é necessário, com uma base legal, ele está disponível. E a partir do momento que esse dado já estava disponível, foi tratado, foi utilizado, foi disponibilizado, e ele não é mais útil, eu elimino. A partir dessa eliminação, eu estou de fato respeitando o dono daquela informação com base no contrato. Então, se eu compro alguma coisa da sua empresa e eu tenho dentro do contrato regulamento da legislação de proteção de dados, eu vou alertar exatamente em que momento eu não preciso mais daquele dado. E até que ponto você, como cliente, me deu acesso àquele dado. Por exemplo, a gente dentro da consultoria, a gente tem dados relevantes de cliente. E o nosso contrato rege isso. A partir do momento que a gente termina o contrato, alguns dados relevantes têm que ser eliminados. Isso é bom para mim, que quando o cliente me questiona, eu tenho uma base legal para eliminar os dados dele, não ser mais responsável por ter aquele tipo de backup e ter que ser responsável pela segurança daquela informação, e ele tem a segurança que aquele dado não está lá à toa. Então, gente, basicamente é isso a LGPD. É conceito, regras, responsabilidade, regras de utilização, regras de eliminação e a base da responsabilidade e do controle contratual da relação entre aquele que é o titular do dado e aquele que é o controlador do dado. Além de fatos de questões internacionais, questão de transmissão de informação. Mas se você está desesperado pensando que a minha empresa precisa ter alguma estrutura de proteção de dados e de adequação à LGPD, pensa basicamente nisso. Você tem que mapear todos os locais da sua empresa que têm dados relevantes. Então, se você é uma contabilidade, eu sinto lhe informar, tem muito dado relevante aí dentro. Você tem dado de todos os funcionários do seu cliente, inclusive dos filhos do seu funcionário, então é bom você dar uma olhada nisso. Então você tem todos os locais que têm dados relevantes dentro da empresa, mapeados, todos esses dados mapeados e com uma base legal de utilização. E com o ciclo de vida desses dados. Quando ele não é mais relevante, você elimina. Então, eu vou ficando por aqui. A gente vai fazer mais vídeos de forma prática. Esse é só para começar um pouco sobre o que é LGPD. Eu vou ficando por aqui. E lembrando que nesse canal o assunto é sempre gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica.